Tudo bem, pessoal? Então voltamos agora com um novo assunto. Vamos falar agora sobre as despesas da Seguridade Social dentro da perspectiva da LRF. Então vamos lá. Então, as despesas da Seguridade Social que são trazidas na LRF, elas são trazidas em forma de serviço, de benefícios e serviços. Benefícios e serviços. Então, por se tratar de benefícios e serviços, isso é uma despesa da Seguridade Social, mas isso também é uma despesa obrigatória de caráter continuado, que também é uma despesa corrente. Então, a gente já matou aqui até agora, a gente já matou requisitos da despesa em geral, requisitos da despesa obrigatória de caráter continuado, falamos tudo que tinha para falar sobre despesas com pessoal, e chegamos agora no último item, que tem a ver com despesa obrigatória de caráter continuado, que seria esse daqui. Então, o que é que acontece? Vamos para o nosso quadro aqui. As despesas da Seguridade Social, que são os benefícios e os serviços, como é que a gente deve tratar deles de acordo com a LRF? Então, primeira coisa, despesas de serviços e benefícios da Seguridade Social. Da Seguridade Social. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber que isso aqui é uma DOCC. Então, regras da despesa obrigatória de caráter continuado. Certo? E quais são as regras da despesa obrigatória de caráter continuado? Vamos relembrar aqui. Quais são as regras da despesa obrigatória de caráter continuado? A avaliação do impacto orçamentário no exercício de referência e os dois subsequentes. Certo? Seria uma regra. Vamos até colocar. Avaliação do impacto orçamentário e financeiro. No exercício de referência. E os dois seguintes. O que mais? Compatibilidade com o anexo de metas fiscais e a LDO. Compatível com o anexo de metas fiscais mais a LDO. O que mais? Origem dos recursos. E que mais? Medidas mitigadoras. Medidas compensatórias. Certo? Medidas compensatórias. Aí o que é que acontece? Dessas quatro aqui tem uma que é reforçada. Quando a gente fala sobre Seguridade Social dentro da LRF. Ou seja, fonte de custeio mais fonte de custeio mais. Ou seja, a fonte de custeio, ela já resolve a questão da origem dos recursos. Então, pessoal, esses são os requisitos que, para aumentar os benefícios previdenciários, os serviços da Previdência ou da Seguridade Social devem ser respeitados. Só que, é como eu falei, você tem requisitos e você tem exceções. Existe exceção para isso aqui? Existe. Ou seja,
As medidas compensatórias, apenas elas são dispensadas quando, isso é importante, dispensadas nos seguintes casos. Dispensadas nos seguintes casos. Quais são os casos? Primeiro, concessão do benefício a quem faz jus. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa reúna os requisitos para se aposentar. Você não pode dizer, não, eu não posso dar sua aposentadoria porque isso vai impactar a Previdência e isso eu não tenho como compensar isso. Eu não tenho como compensar isso. Eu não tenho como compensar. Isso aí você não pode fazer. Beleza? Até caiu o negócio aqui, mas vamos conseguir. Então, concessão do benefício a quem faz jus. Segundo, sei que você está ligado na aula. Segundo, concessão do benefício a quem faz jus. Segundo seria expansão quantitativa dos serviços. Quantitativa dos serviços. Que seria uma espécie também de quem faz jus. Ou seja, à medida que as pessoas vão fazendo jus, lógico, os serviços vão se expandindo quantitativamente. Ó. Quantitativo. O que eu já vi na prova? Eu já vi na prova o cara trocar o quantitativo pelo qualitativo. Gabarito, errado. Covardia da prova. É expansão quantitativa do serviço. Que quantitativo é? Aumenta a quantidade de quem faz uso ao benefício. Não tem problema nenhum. E o terceiro e último. Preservar o valor real do benefício. Preservar o valor real do benefício. Beleza, pessoal? Então, o que a gente precisa saber sobre despesas da Seguridade Social é basicamente isso, e a gente tem que saber que essa última regrinha aqui, ó, medidas compensatórias, elas são dispensadas, apenas elas são dispensadas nessas três situações, certo? Porque aí você não vai ter como compensar muitas vezes. Você vai ter que aumentar o benefício, mesmo que você esteja pegando de outras áreas, que você vai dizer, ó, isso aqui eu vou tirar do orçamento fiscal, porque eu não consigo manter o benefício como eu estava antes, porque a arrecadação não está dando certo, não está conseguindo chegar lá. Aí vamos fazer uma questão sobre isso. O reajustamento do valor de benefício da Seguridade Social, a fim de preservar o seu valor real, deve apresentar a origem dos recursos para o custeio. Vamos lá, será que tem origem? Ó? Fonte de custeio e origem. Tem. Isso aqui, até aqui, ó. Sempre tem que ter. E os seus efeitos financeiros nos períodos seguintes, que devem ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Isso aqui, nesse caso, está errado, porque não precisa. Porque quais são os três casos? Quais são os três casos que eu não preciso das medidas de compensação? Preservar o valor real, conceder o benefício a quem faz jus e expansão quantitativa dos serviços. Beleza, pessoal? Com isso, a gente encerra aqui o que a gente precisa saber sobre despesas da Seguridade Social na LRF. Daqui a pouco a gente volta com mais um tópico da LRF. Vamos bater todos os tópicos mais importantes da LRF. Até breve.